Irmãos, boa noite. Hoje é segunda-feira, como é hábito de nossa igreja, às segundas-feiras, temos o privilégio de orar no templo. Não apenas, claro, devemos orar ali, mas todo dia, em todo local, há sempre momento importante para nós orarmos. Aproveitando, no entanto, que hoje é dia de reunião de oração na igreja, se não estivéssemos na quarentena, já teríamos a oração da SAF, 8 horas da manhã, à noite às 19h30 também teríamos culto e reunião de oração em nossa igreja presbiteriana, 9 de abril, localizada na cidade de Barra Mansa, estado brasileiro do Rio de Janeiro. Eu gostaria de começar hoje uma breve reflexão a respeito do tema oração, recordando que a Escritura Sagrada é nossa única regra de fé e de prática. É o dado revelacional que Deus concedeu para que os teólogos pesquisem e para que todos os cristãos leiam, se transformem e ouçam o Espírito Santo falar por meio da Escritura Sagrada. A Bíblia é a única revelação de Deus. Tem local exclusivo de autoridade para as igrejas reformadas, das quais a igreja presbiteriana faz parte. Mas a igreja reformada também crê na autoridade da tradição. Tradição, conjunto de escritos. Para a teologia reformada, este conjunto de escritos deve ser fiel ao fundamento, ao alicerce, que é a Escritura Sagrada. A tradição resume o conteúdo da Escritura. A tradição explica o conteúdo da Escritura. Quando não há fidelidade bíblica, tradição em relação à Escritura, como o fundamento cai, todo o edifício da tradição também vai cair. Então é algo que deve ser evitado. A minha introdução é essencial, porque o tema de hoje é oração. E eu vou explicar o que um catecismo do passado, chamado Catecismo de Heidelberg, vai explicar na pergunta 116 a respeito da oração. É um livro bem pequeno, aqui ele está junto com a Confissão Belga, nesta edição da casa editora, aliás, da editora Cultura Cristã, editora da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Catecismo de Heidelberg tem uma história bem interessante. O príncipe eleitor Francisco III, de uma determinada região do Império Alemão, no século XVI, converteu-se, ou foi convertido, ao calvinismo, no ano de 1560. Ele então precisa de sistematizar a doutrina da reforma. E ele convida um professor universitário chamado Zacarias Ursinus, convida também um pregador da corte chamado Caspar Olevianus, une os dois com o pedido de lhes dar uma função comum: explicar a fé reformada para que ela encontrasse no território deste príncipe eleitor, Francisco III, uma aprovação, um conhecimento, para que ela fosse ensinada biblicamente de forma correta. Estes dois, Zacarias Ursinus e Caspar Olevianus, concluíram, portanto, a explicação, um dado tradicional da teologia reformada, no ano de 1563. O catecismo foi aprovado e ensinado naquela região. É, portanto, um padrão doutrinário tradicional da Igreja Reformada, da qual nós presbiterianos fazemos parte. A pergunta 116 inicia o tema oração e ela fala: por que a oração é necessária aos cristãos? Por que orar? Qual é a importância? Qual é a necessidade da oração? E o catecismo responde: porque a oração é a parte principal da gratidão que Deus requer de nós. Então o catecismo de Heidelberg vai falar que
que a oração é a parte principal da gratidão que Deus requer de nós. Como é costume nos catecismos, abaixo das respostas, abaixo de cada resposta, temos algumas referências bíblicas que apontam para a Escritura como o alicerce do conteúdo do catecismo. Neste caso, esta primeira parte da pergunta nos remete ao Salmo de número 50, versos 14 e 15. É um salmo de Asaf. Diz assim: oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os seus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Esses dois versos unidos falam a respeito da gratidão muito própria da oração. Diz Deus: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Nossa oração é uma resposta àquilo que Deus faz por todos nós, tanto as bênçãos, tantos privilégios para nós agradecermos, salvação, somos cristãos, temos família, fazemos parte de uma igreja séria, temos trabalho, os irmãos muitos têm estudo, cada um tem uma bênção, a bênção do marido, a bênção da esposa, a bênção dos filhos, a bênção do lar, a saúde física e espiritual que temos. A oração é a principal parte de gratidão que cada crente tem como responsabilidade diante de Deus. Mas o catecismo continua. Além disso, Deus quer conceder sua graça e seu Espírito Santo somente àqueles que continuamente lhe pedem ou agradecem de todo o seu coração. A oração não é apenas pedido, muito menos a oração é algo em que nós ordenamos Deus, é um meio, é um recurso pelo qual ordenamos Deus. Oração não é isso. Um pregador contemporâneo disse na TV certa vez: ordene Deus na sua oração. Ninguém mandou Deus prometer na Escritura. Agora ele terá de cumprir. Ele é obrigado a cumprir o que prometeu. Então nós temos o direito de ordenar a Deus em nossas orações. Isso não é possível. Isto não é correto. Deus não deve nada a nós. Nossa oração não é ordenança a Deus. É uma gratidão constante em nosso coração. Aliás, este é o cerne da teologia reformada. Gratidão pela glória de Deus, gratidão pelas bênçãos de Deus, gratidão pelas provações de Deus, gratidão pela providência que Deus nos concede. E o catecismo vai nos remeter ao Evangelho. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. São palavras de Jesus Cristo. Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Palavra maravilhosa de Jesus para cada um de nós. Jesus, nesse texto, onde ele diz: peça, busque, porque todo aquele que pede, busca, encontra. Jesus não está dizendo que nós seremos sempre atendidos de acordo com a nossa vontade em nossa oração. Não é isso que Jesus fala. Jesus aqui ensina que nós temos um Pai bondoso. Deus se atenta ao nosso clamor, Deus se atenta ao nosso pedido, Ele nos convida a orarmos, a exercermos a nossa fé e a nossa confiança nele. É isso que Jesus ensina em Mateus 7, 7 e 8. Temos um Pai muito bondoso, que nos ama, ouve e cuida de nós. Um outro texto, que esta pergunta 116 do Catecismo de Heidelberg vai nos levar, é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17 e 18. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar.
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha a gratidão aqui novamente. Então o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 116, fala que nós devemos orar e ter a convicção, a certeza que a oração envolve a gratidão por tudo que Deus é, por tudo que Deus faz e por tudo que conhecemos a respeito de Deus. Que a nossa igreja, não apenas às segundas-feiras, mas em todos os dias da semana, ore. Que nossa igreja tenha este hábito sadio, que a nossa igreja se coloque nas mãos do Pai, que a nossa igreja se sinta instrumento para o trabalho cristão, abençoados nós, sustentados e carregados pela graça e misericórdia do Senhor. A resposta do Catecismo diz que Deus quer conceder a sua graça e seu Espírito Santo somente a aqueles que pedem e agradecem de todo o coração. Então peçamos a Deus para que na oração sintamos a sua graça, sintamos o agir do Santo Espírito dele, nos abençoando e nos sustentando. Que Deus te abençoe, caro irmão, cara irmã. Em breve eu volto com mais explicações das perguntas deste catecismo da tradição reformada. Deus te abençoe, Deus te conforte e que você sinta Deus a cada dia através da fé, uma fé que vem da palavra, uma fé que vem do próprio Deus, que não é mérito nosso, mas é mérito do Pai, aplicado ao nosso coração por meio do Espírito e que tem Jesus Cristo como seu autor e consumador. Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.